Você já percebeu que algumas pessoas nunca chegam exatamente onde querem, mesmo tentando fazer tudo certo? Elas não vivem em caos total. Também não vivem em vitória plena. Vivem num meio-termo estranho. Avançam um pouco, depois recuam. Melhoram por um tempo, depois retornam ao mesmo lugar emocional, espiritual e prático. E o mais intrigante, isso não acontece quando tudo está dando errado. A sabotagem aparece quando algo começa a dar certo, quando surge uma oportunidade real, quando a mudança parece possível, quando a vida começa finalmente a sair do padrão antigo. É nesse ponto que pensamentos específicos surgem, não como ataques, mas como conselhos internos. Não crie expectativa. Já tentou antes. É melhor ir com calma. Não se empolgue. Esses pensamentos não parecem inimigos, parecem maturidade, parecem prudência, parecem sabedoria adquirida com a dor. Mas Jesus revelou que é exatamente assim que muitas vidas são impedidas de avançar sem jamais perceberem o porquê. Existe uma programação mental silenciosa que não empurra a pessoa para o erro direto. Ela faz algo mais sofisticado, mantém tudo exatamente onde está. A pessoa acredita que está sendo realista, quando na verdade está sendo condicionada. Jesus falou diretamente sobre isso quando disse: porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos, mas não entenderam, e fecharam os olhos. Mateus 13:15. Repare na gravidade dessa frase. Eles ouviam, eles viam, eles estavam expostos à verdade. Mas nada mudava. Não era falta de informação, era bloqueio de percepção. Jesus não estava criticando ignorância intelectual. Ele estava revelando um mecanismo psicológico e espiritual profundo. A mente pode aprender a se proteger da mudança. E antes de avançar mais, eu preciso te dizer algo importante. No final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração específica, não uma oração genérica, não uma oração emocional, mas uma oração para quebrar padrões mentais que sabotam a própria vida. Se essa mensagem está te alcançando agora, existe uma razão. Porque muita gente passa anos tentando mudar circunstâncias sem perceber que é a própria mente que está puxando tudo de volta para o mesmo lugar. Agora, observe isso com atenção. Jesus via esse padrão o tempo todo. Pessoas próximas do milagre, mas incapazes de recebê-lo. Não porque Deus não queria agir, mas porque a mente já havia decidido silenciosamente o que era possível e o que não era. Tudo o que ultrapassava esse limite era automaticamente rejeitado. É isso que torna essa sabotagem tão perigosa. Ela não parece sabotagem, ela parece bom senso. A pessoa diz que confia em Deus, mas sempre espera o pior. Diz que tem fé, mas se prepara emocionalmente para perder. Diz que ora, mas internamente já concluiu que nada vai mudar. Jesus não chamava isso de prudência, ele chamava isso de cegueira. Quando ele falava em parábolas, não era para confundir, era para revelar quem estava disposto a deixar a mente ser transformada e quem apenas queria confirmar o que já acreditava. Por isso ele dizia que alguns têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem. Mateus 13:13. A mente estava protegida demais para ser renovada. Aqui está algo que quase ninguém percebeu. Uma mente ferida prefere previsibilidade à liberdade, mesmo que essa previsibilidade seja dolorosa, porque o conhecido dói menos do que o incerto. Jesus sabia disso. Por isso, ele não começava mudando comportamentos externos. Ele começava confrontando estruturas internas. O apóstolo Paulo entendeu esse ensinamento com profundidade quando escreveu: "E vos renoveis no espírito da vossa mente." Efésios 4:23. Ele não disse apenas pense positivo, não disse tenha mais fé.
Ele falou de renovação no espírito da mente, o centro que governa decisões, reações, expectativas e limites invisíveis. Isso revela algo decisivo. A mente não apenas reage à vida, ela programa a direção da vida. E quando essa programação foi construída em ambientes de perda, rejeição, medo ou frustração, ela passa a trabalhar contra qualquer possibilidade de avanço real. Talvez isso explique por que você já teve oportunidades legítimas, mas não conseguiu sustentá-las. Não porque não merecia, mas porque internamente algo dizia: isso não combina comigo. Jesus chamaria isso de uma mente antiga, tentando proteger uma identidade antiga. O Salmo expressa esse conflito com precisão quando Davi ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmos 51:10. Observe o verbo cria. Não é ajuste, não é correção, é criação nova. Davi entendeu que certos estados mentais não se consertam. Eles precisam ser substituídos. Jesus ensinava exatamente isso quando dizia que ninguém coloca remendo novo em pano velho. A mente antiga não sustenta vida nova. E aqui está um ponto desconfortável, mas libertador. Enquanto a mente não é reprogramada, ela trabalha contra a própria oração. A pessoa pede mudança com a boca, mas cancela com os pensamentos. Pede avanço, mas se identifica com o passado. Pede liberdade, mas vive defendendo limites antigos. Isso não é hipocrisia, é condicionamento profundo. Jesus nunca ignorou esse conflito. Ele sabia que libertar alguém sem reprogramar a mente é apenas adiar o retorno ao mesmo lugar. Por isso ele alertava: vai e não peques mais. Não como ameaça, mas como consciência. Sem mudança de mente, a vida retorna ao padrão antigo. Talvez você esteja começando a perceber algo agora. Talvez o maior inimigo da sua mudança nunca tenha sido externo. Não foi uma pessoa, não foi uma circunstância. Foi um sistema de pensamento que se formou para sobreviver e acabou sabotando a própria vida. Mas ainda não é aqui que tudo se revela. Existe uma razão específica pela qual a mente resiste tanto a ser renovada. Não é preguiça, não é falta de fé, é medo de perder uma identidade construída ao longo dos anos. Jesus tocou exatamente nesse ponto, e é isso que precisa ser exposto antes que qualquer reprogramação real aconteça. É isso que vamos aprofundar a seguir. Existe um momento específico em que a mente começa a trabalhar contra a própria vida. Não é no auge da dor, não é no colapso evidente. É depois, quando a pessoa sobreviveu, se recompôs parcialmente e decidiu, ainda que inconscientemente, que nunca mais será pega de surpresa. É aí que a mente constrói seus próprios sistemas de defesa. Jesus conhecia esse processo com precisão. Por isso, ele não tratava a mente como algo neutro. Ele sabia que a mente aprende padrões, cria atalhos e estabelece limites invisíveis que passam a governar decisões futuras. O problema é que esses limites raramente são escolhidos conscientemente. Eles são herdados da dor. Quando Jesus dizia que o coração do povo havia se endurecido, Mateus 13:15, ele estava descrevendo exatamente isso. Uma mente que já sofreu o suficiente para decidir não se abrir mais. Não porque odeia a verdade, mas porque teme o impacto dela. A verdade exige mudança, e mudança, para uma mente ferida, parece ameaça. Aqui começa a sabotagem. A mente não diz: vou te impedir de crescer. Ela diz: vou te proteger de sofrer de novo. E essa proteção tem um preço alto. Ela bloqueia tudo que exige risco, entrega e transformação. A pessoa passa a viver dentro de um perímetro seguro, emocionalmente, mas espiritualmente estéril. Jesus via isso constantemente. Pessoas religiosas, disciplinadas, bem-intencionadas, mas presas. Talvez você nunca tenha chamado isso de sabotagem. Talvez sempre
Tenha chamado de cautela, mas observe o padrão. Toda vez que algo exige fé prática, exposição real ou mudança profunda, a mente entra em modo defensivo, não com pânico, mas com argumentos. Agora não é o momento. Preciso estar mais preparado. É melhor não mexer nisso. Vamos com calma. Jesus não condenava a cautela, mas ele expunha quando ela se tornava desculpa para permanecer igual. Por isso, ele dizia coisas que desconcertavam. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mateus 16:25. Ele estava falando de um paradoxo mental. Quanto mais a mente tenta se preservar, mais ela impede a vida de fluir. Essa é a raiz da autossabotagem espiritual. Não é rebeldia, é autopreservação excessiva. O apóstolo Paulo compreendeu isso profundamente quando escreveu que era necessário renovar o espírito da mente. Efésios 4:23. Ele não estava falando de trocar pensamentos ruins por bons. Ele estava falando de mudar o princípio que governa a mente, de sair do modo defesa para o modo confiança. Hoje, a ciência observa algo semelhante. O cérebro humano, quando exposto a traumas repetidos, passa a antecipar ameaças mesmo onde não existem. Ele prefere evitar perdas a buscar ganhos. Isso é chamado de viés de negatividade. Jesus já ensinava isso quando alertava que a ansiedade não acrescenta um côvado sequer à vida. Mateus 6:27. A mente ansiosa acredita que está protegendo, mas na prática está paralisando. Jesus não tentava acalmar a mente com frases positivas. Ele a confrontava com decisões. Levanta-te, segue-me, vai. Essas palavras não eram apenas comandos físicos, eram quebras de padrão mental. A mente antiga prefere explicar. Jesus exigia movimento. Talvez isso explique por que algumas pessoas se sentem desconfortáveis com os ensinamentos de Jesus. Não porque sejam duros, mas porque expõem a zona de conforto mental. Jesus não negociava com padrões que mantinham as pessoas presas, mesmo que esses padrões parecessem sensatos. Existe um detalhe crucial aqui. A mente sabotadora quase sempre usa o passado como argumento. Ela revisita falhas antigas, perdas, frustrações e constrói uma identidade a partir disso. A pessoa passa a se definir pelo que não deu certo, e tudo que ameaça essa identidade é visto como perigoso. Jesus quebrava isso ao redefinir identidades. Teus pecados estão perdoados. Tua fé te salvou. Hoje entrou salvação nesta casa. Ele não estava apenas resolvendo situações espirituais, estava reprogramando narrativas internas. Ele sabia que, sem uma nova narrativa, a mente retorna ao padrão antigo. O Salmo 51 revela isso de forma clara. Davi não pede apenas perdão, ele pede criação de algo novo, porque ele sabia que se permanecesse com a mesma estrutura interna, repetiria os mesmos erros. Isso é maturidade espiritual. Reconhecer que a mente antiga não sustenta uma vida nova. Aqui está um ponto que muitos ignoram. A mente sabotadora não é má, ela é desatualizada. Ela foi formada em um contexto que já não existe mais, mas continua, operando como se o perigo ainda estivesse ali. Jesus nunca tratou isso com condenação. Ele tratou com convite à renovação. E é exatamente aqui que muitos travam, porque renovar a mente não é confortável, exige abrir mão de explicações antigas, justificativas repetidas e proteções ilusórias. Exige confiar novamente, e confiar para uma mente ferida parece imprudência. Mas Jesus ensinava que sem esse passo não há transformação real. Não há vida abundante vivendo no modo sobrevivência. Não há em plenitude, onde tudo é controlado pelo medo de perder. Talvez você esteja reconhecendo isso em si agora. Talvez perceba que muitas decisões que pareciam racionais eram, na verdade, tentativas de evitar sentir de novo. Jesus
não te acusaria por isso. Ele apenas te convidaria a ver. Mas ainda há algo mais profundo. Existe um mecanismo específico que mantém essa mente sabotadora ativa, mesmo quando a pessoa ora, lê, acredita e se esforça. Um mecanismo que faz com que a renovação pareça temporária, mas nunca definitiva. Jesus tocou nesse ponto de forma sutil, mas decisiva. É isso que precisamos revelar antes de chegar ao fechamento. Existe um ponto em que a mente deixa de apenas se defender e passa a governar silenciosamente o destino da pessoa. Não porque ela queira destruir a vida, mas porque foi treinada para evitar riscos a qualquer custo. Jesus revelou que é exatamente aí que a transformação trava. Não por falta de fé, mas por excesso de controle. Observe algo decisivo nos ensinamentos de Jesus. Ele nunca tentou convencer a mente pelo acúmulo de argumentos. Ele não disputava lógica com padrões antigos. Ele operava em outro nível. Jesus sabia que uma mente programada não muda por explicação, mas por reposicionamento. Por isso, quando ele chamava alguém, não dizia, entenda melhor. Dizia, segue-me. Esse convite não era apenas físico ou espiritual. Era mental. Seguir implicava abandonar o ponto de referência antigo. A mente sabotadora perde força quando deixa de ser o centro das decisões. Aqui está a revelação central que fecha tudo o que foi dito até agora. A mente que sabota a própria vida não é vencida pelo esforço de controlá-la, mas pela decisão de não obedecer mais às suas previsões antigas. Enquanto a pessoa continua obedecendo aos mesmos alertas internos, não arrisque, não confie, não se exponha, não espere muito, a mente continua governando. Jesus ensinou que a verdadeira liberdade começa quando essa obediência é quebrada. Isso explica por que ele dizia coisas como não andeis ansiosos, Mateus 6:25. Isso não era um pedido emocional, era um comando de governo. Ansiedade não é apenas sentimento, é um sistema de antecipação negativa que dita escolhas. Jesus estava ensinando a interromper esse sistema. Quando Paulo fala em renovar o espírito da mente, Efésios 4:23, ele está dizendo algo profundo. A renovação não acontece no conteúdo dos pensamentos, mas no espírito que os conduz. Ou seja, não é apenas trocar pensamentos ruins por bons. É trocar o princípio que decide quais pensamentos você segue. A mente sabotadora sempre pergunta, e se der errado? A mente renovada aprende a perguntar, o que acontece se eu continuar obedecendo ao medo? Jesus fazia esse deslocamento o tempo todo. Quando chamou Pedro para andar sobre as águas, ele não explicou o processo. Ele chamou para fora do barco. O barco não era apenas físico, era mental. Era o lugar da segurança previsível. Enquanto Pedro permaneceu fora do barco, algo novo foi possível. Quando voltou a obedecer ao medo, afundou. Isso não é uma história sobre fracasso, é uma aula sobre qual voz governa no momento decisivo. Talvez agora você esteja entendendo por que tantas mudanças na sua vida começaram bem, mas não se sustentaram. Não porque Deus retirou a mão, mas porque, em algum ponto, a mente antiga retomou o comando. Ela parecia razoável, parecia prudente, parecia proteger você, mas na prática estava te puxando de volta para o mesmo lugar. Jesus ensinou que não há vida abundante sem risco consciente. Não há transformação real sem atravessar o desconforto de não saber tudo antes. A mente sabotadora odeia esse espaço. Ela exige garantias. Jesus oferecia confiança. O Salmo 51 se torna ainda mais claro aqui. Davi pede um coração novo porque entendeu que, se continuasse governado pela mesma estrutura interna, repetiria os mesmos ciclos. Ele não pede apenas alívio da culpa, ele pede reprogramação profunda. E aqui está algo libertador. Jesus nunca exigiu que alguém se curasse antes de segui-lo.
Ele chamava pessoas confusas, feridas, inseguras. O que ele exigia não era perfeição mental, mas disposição para não continuar obedecendo ao mesmo sistema interno. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado de tentar se consertar, cansado de lutar contra os próprios pensamentos. Jesus não te pediria para lutar mais. Ele te convidaria a mudar de lugar, a deixar de negociar com a mente que sempre previu derrota. É por isso que a reprogramação que Jesus ensinou não começa com técnicas, mas com rendição de governo. A pergunta não é como faço para pensar melhor, mas quem está decidindo por mim? E agora, como prometido, vamos entrar em oração. Não uma oração longa, não uma oração emocional, mas uma oração de reposicionamento. Se puder, feche os olhos por um instante. Senhor, eu reconheço que muitos dos limites da minha vida não vieram de fora, mas de padrões que se formaram dentro de mim. Reconheço que aprendi a me proteger, mas acabei me restringindo. Hoje, eu não peço apenas alívio, eu peço renovação. Cria em mim uma mente nova, não governada pelo medo, nem pelo passado, nem pela expectativa de fracasso. Ensina-me a não obedecer pensamentos que não vêm da verdade. Renova o espírito da minha mente para que eu viva a partir da confiança e não da autopreservação excessiva. E dá-me coragem para seguir quando a mente antiga pedir para parar. Amém. Se essa oração encontrou eco em você, não responda com emoção, responda com consciência. Se fizer sentido, escreva nos comentários: eu não obedeço mais à mente antiga. E se você deseja continuar nesse caminho de entendimento, se inscreva e siga o canal. Não como quem busca respostas rápidas, mas como quem decidiu viver de forma renovada. Porque quando a mente muda de governo, a vida muda de direção.